Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima. Irmão e irmã, estamos aqui no canal do YouTube para fazermos a reflexão do Evangelho. Este canal é do Padre Sérgio, eu, missionário redentorista, e convido você para compartilhar, para deixar seu like, para comentar e então enviar para outras pessoas. Você fazendo isso, o YouTube entende que este conteúdo é aceito, é visitado que seja visitado por mais pessoas. Então, ajude-nos a crescer um pouco mais. Vamos começar a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos com a Igreja. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de filial adoção, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então vamos dando continuidade a este momento com a leitura do Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca mais morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos no 19º domingo do tempo comum, dia 11 de agosto, segundo domingo do mês, portanto, dia dos pais. E já saúdo a todo pai que está acompanhando, que escuta este momento, que assiste, e desejo a você uma boa paternidade. Que a vocação que você recebeu de Deus seja exercida por você como um dom pleno. Você cuidar de seus filhos, ter os filhos, como diz o Salmo, ter os filhos é como o arqueiro que tem suas flechas na aljava, né? Que tem essas flechas para assim guerrear. Sim, porque é um dom ser pai. Então você que é pai e que é casado ou não casado, mas tem a responsabilidade para com seus filhos, pois somos chamados a ser imagens de Deus, como vai dizer a segunda leitura, né? Ser imitadores de Deus como filhos que Ele ama. Então, o bom pai ama o filho, querendo amar tal como Deus. Sabemos que é impossível amar como Deus nos ama, mas, como a palavra nos diz, precisamos ser imitadores de Deus. Então, enquanto imitadores de Deus, pais, exerçam a paternidade com amor, com justiça, com gratidão, pois vossos filhos também são dons de Deus ao mundo. E, mesmo que aqueles filhos não lhes sejam tão obedientes, alguns, reze, ore por eles. Você é um cristão. Entregue sua vida sempre ao Senhor. Irmão e irmã, a boa nova de hoje nos traz Jesus Cristo conversando com seus discípulos ou falando com aqueles que os escutavam, com os judeus de modo particular, que murmuravam. Os judeus murmuravam porque Jesus havia dito que ele era o pão descido do céu. Porque Jesus fez um milagre, a multiplicação dos pães,
Os judeus, então, procuraram Jesus para se alimentar, para matar a fome, porque Jesus, então, é este homem, Deus, né? É homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas para aquela época, ele simplesmente estava visivelmente homem. E só os discípulos iam entendendo que tinha algo mais. Deus ia se revelando em Jesus Cristo, ou Jesus Cristo ia se revelando Deus aos seus discípulos. Nós já entendemos pela fé, pelas Sagradas Escrituras, quem é Jesus, mas aqueles ainda não. Mas ele vai se revelando. Eu sou o pão vivo descido do céu. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Eu, portanto, sou o pão verdadeiro, o pão da vida. Os judeus não entendem isso e murmuram e reclamam e até questionam: não é este aí? Nós não conhecemos seu pai? Nós não conhecemos sua mãe? Então, ele vive no meio de nós e dizer que vem do céu? Como assim vem do céu? Pois bem, eles não entendem esta linguagem de Jesus. Eles não entendem esta realidade verdadeira que nós hoje já entendemos, por exemplo, na Eucaristia. Nós entendemos que o pão visível é corpo do Senhor, assim que consagrado. Nós já entendemos que o vinho consagrado, quando consagrado, já é sangue do Senhor. Aquelas aparências de pão e vinho se tornam realidade, a chamada transubstanciação, de corpo e sangue de Cristo. É a Eucaristia. Jesus é este que dá a vida verdadeira, é este que nos mostra o caminho para chegar ao Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Nós só somos discípulos de Cristo porque Deus assim o quis. Ninguém pode ser discípulo de Jesus, ninguém pode acreditar em Jesus se Deus não quiser. E tem muita gente, está aumentando, parece, o número de pessoas que desacreditam, porque parece que Deus não quer que as pessoas mais acreditem, né? Parece isso, é como se o tempo está se cumprindo, parece que as pessoas estão desinteressadas, algumas pessoas. No entanto, nós que somos discípulos somos chamados a crer. E como diz aquela oração, né? Aquele momento de adoração do Santíssimo, diz adorar pelos que não adoram, crer pelos que não creem. Somos chamados a isto. Eu acho interessante, tem muitos pregadores que pregam muito negativamente sobre a sociedade, falam que as pessoas não estão indo à igreja, falam que está diminuindo isso, que está aumentando a mundanidade, o mundo está ficando pagão. E eu já me peguei pensando nisso, de fato, parece que o mundo está se paganizando. Mas olha, o importante não é me preocupar com o mundo pagão, mas é me preocupar com a fé que Deus me deu e deu àqueles que são os meus irmãos. E, portanto, nós devemos cuidar desta fé para sermos verdadeiros adoradores de Deus. Adorar pelos que não adoram. Nós temos esta grande responsabilidade. Não adianta ficarmos murmurando, lamentando, reclamando como esses judeus que reclamavam a respeito desta realidade de Jesus, de não compreenderem e, portanto, quererem romper com Jesus. Jesus vai dizer, a gente vai escutar isso especialmente no dia 25, no Evangelho, né, no dia 25, vocês também não querem ir? Quando os judeus abandonam, Jesus pergunta aos discípulos. Nós que somos discípulos devemos estar preocupados com a nossa fé, com a fé na Eucaristia. Por isso que devemos ser zelosos na Santa Missa, devemos ser zelosos nos sacramentos. Nós somos guardiães da palavra de Deus, nós somos guardiões de Cristo e somos anunciadores dele. Nós não podemos jogar, como Jesus disse, pérola aos porcos ou coisas santas aos cães. A Eucaristia é para ser um sinal visível da graça de Deus na nossa vida de cristãos e um sinal do anúncio, o sinal da presença de Deus. Então, a Eucaristia, o pão vivo descido do céu, é a unidade entre Deus e o homem. O que é que o homem precisa para viver? Alimento, pão. Portanto, Deus se faz pão, para que nós sejamos alimentados. Deus sabe das nossas necessidades porque Ele nos criou e Ele nos mantém firmes. Nós somos, enquanto cristãos, chamados a mantermos-nos na firmeza de Cristo. Ele é o pão verdadeiro. Se Ele é o pão, eu devo me alimentar dele. Eu devo procurar alimentar a minha alma, a minha vida com a verdade. E não ficar preocupado e não ficar fazendo contenda ou murmuração ou reclamando de quem não faz aquilo que deveria fazer. E enquanto cristão, você e eu somos chamados a fazer a nossa parte. E vejamos como nos disse São Paulo na segunda leitura de hoje: não contristeis o Espírito Santo, sobre o qual Deus vos marcou como um selo para o dia da libertação. Então nós, enquanto cristãos, discípulos do Senhor,
somos chamados, e Jesus disse isso hoje no Evangelho, né? Todos serão discípulos de Deus. Nós, enquanto discípulos de Jesus, de Deus, somos marcados com o selo. Não vamos entristecer o Espírito Santo, não vamos decepcionar o Espírito Santo, porque nós somos chamados por Cristo, fomos batizados no Espírito Santo. Na água do batismo, o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Então, vamos dar esse testemunho da fé e do amor. Aí São Paulo nos diz: toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, com toda espécie de maldade, toda espécie de pecado, toda espécie de ruindade, né? No nordestino tem gente ruim, pois é. Então nós cristãos não devemos ser essas pessoas, jamais. O dever do cristão é amar. O dever do cristão é anunciar o amor. O dever do cristão é ser também alimento para o mundo. Como Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, também nós devemos ser o alimento. Sim, para que outros sejam nutridos pelas nossas ações, pelas nossas palavras. Que nós sejamos propagadores do Evangelho, o Evangelho do amor. A igreja tem esta missão de propagar o amor. Muita gente da igreja erra, errou durante a história, mas agora nós somos chamados a consertar, mesmo levando pedradas, perseguições. Nós somos chamados a dar o testemunho hoje. Não fiquemos preocupados com as pessoas que escarnecem o Evangelho. Nós devemos estar preocupados se nós estamos com nossas atitudes e ações contra a comunhão com Cristo, contra a comunhão com a igreja. Se nós estamos contrários à comunhão com Cristo, somos separados da igreja. E se nós nos separarmos da igreja, portanto, estamos separados de Cristo. A igreja é a comunidade daqueles que se alimentam do pão. O pão deve ser partilhado. Não é um pão meu, eu não recebo a Eucaristia, é meu e meu Senhor. Sim, é meu Senhor, mas ele é nosso Senhor. Por isso que a igreja sempre diz nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus nosso Pai, o Espírito em nós. E até a Virgem Maria nós chamamos de Nossa Senhora. A igreja sempre é comunidade. Não é minha senhora, não é simplesmente meu Senhor. Sim, podemos dizer meu Senhor, mas quando eu digo meu Senhor, é porque é meu, é do irmão, é do outro. Então é nosso Senhor. Tenhamos isso em mente. Na perseguição, Elias, na primeira leitura, ele fugiu para o deserto, ele foi para o Monte Horebe, ele partiu para longe. Ele, na verdade, no Monte Horebe, ele tinha subido para, né, marcar esse momento de aliança. O povo tinha se esquecido da aliança. No Monte Carmelo, ele, né, terminou com a adoração a Baal. Ele fez com que o povo renovasse a sua aliança, acreditando no Deus único, naquele sinal do fogo que devorava então o sacrifício de Elias e não de Baal. Então, Elias parte com medo da perseguição e fica depressivo e pede a morte. Ele diz: agora, Senhor, basta, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Então ele vai, deita-se no chão, adormece. Mas vem um anjo do Senhor e diz: levanta-te e come. E aí ele abriu os olhos, viu que tinha pão assado. Veja, pão assado como sinal. E aí ele come e bebe a água também. Mas voltou a dormir, mas o anjo do Senhor novamente insiste a segunda vez: tome e coma. Ainda tens um caminho longo a percorrer. O caminho é longo, né? Repete a música, dizendo: levanta-te e coma, o caminho é longo. É disso, diz de Elias. No primeiro livro de Reis, a leitura de hoje, capítulo 19, versículo do 4 ao 8. E o anjo tocou, então ele foi. 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o Monte de Deus, para renovar então essa aliança. O Monte de Deus é o Monte da Aliança. Foi ali onde Deus deu as tábuas da lei a Moisés e Moisés deu a aliança ao povo. Então nós devemos sempre renovar a aliança para estar em comunhão. A nossa aliança é com o amor de Cristo, é com o discipulado de nosso Senhor. Quando todos nós, enquanto cristãos e cristãs, somos discípulos de Jesus, somos a igreja. A igreja é essa, que sim é rica em doutrina, em história, mas tudo por causa do encontro com Cristo. A doutrina deve nos levar a Cristo. A história da igreja deve nos levar a Cristo. A santidade dos santos deve nos levar a Cristo, né? Os santos devem nos levar a Cristo. A santidade deles é para nos levar a Jesus, porque a santidade vem de Deus, vem do Espírito Santo.
Então, nós não somos ricos de doutrina, de tradições, simplesmente porque elas são belas, mas porque elas embelezam a nossa amizade com Cristo, o nosso relacionamento com Ele, a nossa comunhão com o corpo do Senhor. Tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. É assim que se diz na Santa Missa, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Tudo começa nele, inclusive a criação. Foi a partir de Cristo que Deus criou tudo. E terminará em Cristo. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Que este pão da vida, o pão verdadeiro, o pão da eternidade. Ele disse, olha, eis aqui o pão que desce do céu. Quem come nunca morrerá. Quem dele comer nunca morrerá. Veja, a morte, pode vir a morte da alma, do corpo, né? Aliás, a morte do corpo, mas não a morte da alma. Pode vir a morte disso aqui que vai passar, mas nunca eu morrerei porque creio no Senhor. Nunca nós morreremos porque cremos no Senhor. O Senhor que nos dá a vida eterna. É uma vida verdadeira. Quem comer deste pão viverá eternamente. Não é uma vida que passa. Essa vida, assim, aqui não é que eu vou viver para sempre. Veja só, existe a diferença do para sempre e do eternamente. O para sempre parece que é uma coisa prolongada, que não tem fim. Mas o eternamente é a vida em Deus. A vida no eterno. Viver eternamente é viver no eterno. É diferente. Viver para sempre parece uma vida sem fim. O viver eternamente é a vida em Deus. É outra dimensão. É a dimensão divina. Portanto, irmãos e irmãs, não entristecendo o Espírito Santo, saibamos que Cristo nos disse que Ele é o pão que se dá, que se entrega. É a carne dada para a vida do mundo. Portanto, Jesus é o nosso alimento. Nós comemos carne, nós comemos frutas, nós comemos banquetes que forem. Muitas pessoas passam fome. Muitas pessoas têm necessidade de alimento, o mínimo necessário para sobreviver. Muita gente morre de fome, de frio nessas guerras, de violência de todo tipo. Nós, enquanto cristãos, que somos alimentados pelo pão de Cristo, que é seu corpo, somos chamados a alimentar os homens necessitados em suas misérias. E aqueles que sofrem perseguições e sofrem tudo isso, mas creem em Cristo, saibam e tenham certeza que Cristo é a vida verdadeira. E crendo nele, ele nos liberta e nos dará a vida no Pai. Irmão e irmã, tenham um bom domingo. E queridos pais, amem seus filhos. Amem também as suas esposas, se vocês as têm. Amem aqueles e aquelas que estão ao seu redor. Cuidem de seus filhos, para que eles honrem vocês, porque vocês também estão honrando os pais de vocês, cuidando bem dos filhos que Deus lhes deu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, uma boa semana para todos.